Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, você está no canal Brasileiro na Europa. Obrigado por você estar aqui e obrigado por abrir mais esse vídeo. Não esqueça, se esse conteúdo de hoje nosso aqui contribuir para você, deixa o seu gosto e se inscreve no canal. Tô aqui com meu amigo Manuel Donato. Agora é o nome completo, garoto. Aí. Tá tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Olha, pessoal, nós já fizemos aqui uma pequena entrevista há uns 2 anos atrás, Sim. né? Mas hoje aqui o bate-papo vai ser bem bacana, porque a ideia desse vídeo de hoje aliás, do canal para 2023, é começar a mostrar também as experiências, né? O que está acontecendo com as pessoas que estão chegando aqui em Portugal, como é que a vida está acontecendo. E é óbvio que cada um tem a sua história, como eu digo sempre no canal. Você vai ter a sua história aqui em Portugal, o Manuel tem a dele, vai dividir um pouquinho aqui com a gente. E ao longo desse ano eu quero trazer aqui vários clientes que viraram amigos, né? Sim. Que agora também é até parceiro, né? Parceiro. Então a gente vai trazer essas histórias para você ver que nem tudo que está aí na rede social é verdade e nem tudo também é mentira. Muita coisa de boa também acontece, tá? Bom, vamos começar aqui. Manuel, obrigado pela tua presença aí, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Manuel mora em São Martinho do Porto. São Martinho do Porto. 15 minutinhos, 20 minutinhos daqui. 15 minutinhos. Mas, de qualquer forma, dispôs aí do tempo dele para ajudar aqui o canal e também ajudar você aí com essas histórias, tá bom? Cara, conta um pouquinho para nós assim, só para a gente lembrar. Você chegou quando em Portugal? Em que ano? Então, vamos lá. Eu cheguei aqui está fazendo exatamente 3 anos. 3 anos, 3 anos. Janeiro de 2020. Janeiro de 2020, Nós ok, 3 anos. Aqui, 3 anos. anos. Agora 3 anos, janeiro, estamos em janeiro? Isso. Legal, legal. Cheguei aqui em Portugal em janeiro e já vim com um objetivo traçado, né? Fizemos todo um planejamento para poder chegar aqui em Portugal. Viemos de experiência desde 2018. Vieram a Portugal em 2018? Em 2018 viemos conhecer aqui. Nós tínhamos planejado ter um filho, acabou vindo gêmeas. Legal, né? Legal. Então, e a gente pensou, vou criar essas bebês no Brasil ou a gente vai para um lugar que a gente conheceu e que seria um destino bom. Então foram 2 anos de planejamento, nasceu as bebês em 2018. Legal, parabéns. E viemos, e inclusive faz aniversário agora, dia 6 de janeiro. Legal, cara. Faz aniversário. Já encontrei com elas várias vezes. Elas vão fazer 5 anos. Já brincaram com o Lourenço. Já brigamos que várias vezes na praia. Na praia. Que delícia. E assim, nós fizemos o planejamento, ficamos 2 anos acertando a nossa vida, planejando lá no Brasil, para poder chegar aqui em Portugal e a gente saber traçar o destino. Primeiro, para ter uma educação para as 2 bebês, para a gente ter um pouco mais de segurança, que a gente tinha muito pouco. A minha origem lá no Brasil é São Paulo, eu morava ali na região da Raposo Tavares, no Butantã. Show. Então, é tranquilo, mas não é tranquilo. É uma região boa, mas não é tranquila. Não, mas não é tranquilo. Né? Você tem várias dificuldades de roubos, de assaltos, e é muito complicado. Nós mesmos passamos por essa fase. Tivemos problema com a minha esposa até ela ter sido assaltada em casa e também tivemos problema com a bebê na escola. Nós paramos o carro e os bandidos... Você contou essa história? Isso, foi meio complicado. Arrepiante isso, meu. Muito complicado. Isso é arrepiante. Mas é assim, então você fica o que você vai fazer da sua vida? Então nós começamos a planejar e fazer toda a expectativa de dinheiro que a gente precisaria guardar para poder chegar aqui e ter uma certa tranquilidade para a gente viver durante pelo menos 2 anos. Você já está aposentado, é isso? Já. Então, eu já sou aposentado desde 2010. Ok, né? ok. Então, já tive uma certa tranquilidade. Minha origem lá é banco, né? Eu trabalhei no Bradesco, saí de lá, trabalhava na Cidade de Deus, lá, para quem conhece a Cidade de Deus. Sim. E tive a tranquilidade de pegar uma aposentadoria. A aposentadoria de brasileiro não é
Não é Não, essas coisas. para brasileiro não é tão mal, é. mas se você converter em euro... Mas aqui na conversão Claro. ele acaba ficando interessante e dá pra gente ter a nossa vida. Mas eu vou te cortar várias vezes, cara, Ok, porque vamos disso. você vai falando umas coisas e eu vou lembrando de outras. Então, falando em planejamento, quando você falou de euro real, quando você começou a se planejar, você falou que veio aqui em 2018, Isso. quanto é que estava o euro? Então, o euro... Isso é interessante de pensar. Exatamente, o euro estava pagando 3,65, tá? E quando eu cheguei aqui em janeiro, né, e estava 4,20. 4,20. 4,20. E já bateu quase 7. Então, em termos de... Só para fazer uma conversão. Em termos de aposentadoria, naquela época eu conseguia ganhar lá mais ou menos uns 1.100 euros. Uhum. Né? Então hoje caiu para 700. Entendi. Então o dinheiro, O impacto é grande. o impacto é muito grande. Claro, Tá? claro. Então você tem que pegar e ter esse Sim, mas cálculo. Mas pra você não veio poder. você não veio com esse dinheiro, você veio com as suas reservas financeiras de investimentos. Não, eu Claro. tinha minhas reservas de investimentos que a gente tinha feito e também a gente tem renda de aluguéis. Ah, sim, sim. Nós temos também imóveis que a gente deixou alugado lá no Brasil para que a gente pudesse ter um suporte. Porque assim, você chega aqui em Portugal, de primeiro, você chegou. Você tem que ter um tempo maturar para você poder ver se você vai arrumar emprego ou não. Eu sou um aposentado. Sim, Então, eu como aposentado, o que eu vou fazer? claro. Né? Então vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Então, o que eu vou fazer como aposentado? A minha esposa também é a mesma coisa. Ela não é aposentada, mas nós planejamos que ela chegasse aqui e fosse fazer um trabalho. Nós também vamos falar desse assunto. Então, nós planejamos, só que 2 meses depois, nós chegamos aqui e pegamos uma pandemia. Eu lembro, cara. E aí, a gente estava lá na escola... Aliás, a tua primeira casa, eu fui lá A minha com primeira você. casa, Nós lembra fomos que lá você juntos. foi lá, nós Fui fomos lá juntos, alugar lá e em Foz do tudo. Orelho. Sim. A casa era maravilhosa, com aquela vista Aliás, agora eu tô toda. lembrando, peraí. Eu na É. época, eu fazia esse trabalho, Isto. que era... Já não faço mais, pessoal. Já não tenho tempo. O que eu fazia? Agora eu tô lembrando, cara. Isso, você fazia aquela análise Exatamente. prévia. Ele quis alugar a casa e ele me ligou e falou, André, a gente se conhecia, Sim. eu tô alugando uma casa não sei aonde, você pode ir lá dar uma olhada para ver se é aquilo mesmo que é verdade? Isso. E eu fui lá, fiz toda uma avaliação e falei, ó, não, cara, pode alugar, Pode. tá tudo certo, passei lá algum tempo dentro do apartamento, vi tudo, vi se realmente... Filmou toda, filmei filmou tudo. toda aquela... Filmei o aquela apartamento, Bahia. filmei a Bahia. A Bahia toda exatamente. lá, nossa, Top. maravilhosa. Aí você fechou, fomos lá, quando você chegou, fomos lá. Fomos, isso, Legal. fechamos. Agora tô lembrando. Isso, lembrou? Então, nós fechamos aqui, tudo, deu tudo certinho do aluguel. E outra, eu fiz todo o contrato de aluguel lá no Brasil, hein? Sim. Lá, sim. eu fiz todo o contato, eu apresentei toda a minha documentação de renda, Sim, eu que eu lembro. tive que comprovar renda como brasileiro. Claro. Então, era o meu imposto de renda do Brasil, mais as minhas rendas de aposentadoria, mais na rendinha de aluguel, e formando tudo que dá um montante que a gente tinha condições de pagar esse aluguel. Essa facilidade, no início, foi muito interessante, porque nós chegamos e, tu estava pagando um arrendamento, que aqui, né, que chama arrendamento. Era 500 e tal? Não, nós estávamos pagando 700. 700. Então, Mas, gente, um apartamento, mas cara, era de top, frente, assim. top. A vista dele, vocês não tem noção. top. Então, a gente tinha uma vista maravilhosa lá, É. né, de todo aquele lugar, que é a Lagoa de Óbitos. Aquilo é uma coisa linda, maravilhosa, aquele lugar ali, né? E com a praia Energia de Foz do top. Orelha, não, energia total. Então, tudo aquilo me mostrou que era legal. Só que o impacto E você lembra, eu estava com as meninas no berçário lá, né? Sim. Era Sim. na tua escolinha lá, Sim, né? sim, A gente exatamente. conseguiu lá na escolinha e deu uma certa tranquilidade. Então, mas o impacto da pandemia bloqueou e nós ficamos totalmente presos em casa. Claro. E nós estamos num outro país, ó, vê a dificuldade, você está num outro país,
não Começando conhece a sua ninguém, vida. começando a tua vida, Exatamente. você tendo que ficar preso em casa e as dificuldades de preço, de você não poder trabalhar, de você não poder fazer nada, é impactante. Claro. E aí o que que aconteceu? O euro, né? Não, subiu. Não, Chegou o quase cambial 7, cara. chegou a 7, né? E eu sei porque a gente também divide informações de investimento. Isso. Ao mesmo tempo que o euro subiu, na verdade o euro não sobe, né? O Não, real que desvaloriza. o euro- Um euro é um euro. Isso. Os nossos investimentos Foi ganham. todo de chum, né? Vai subir, cara. Esse ano Esse ano acho que vai. vai ter alguma coisinha que vai dar uma ajuda. É. Mas, em princípio, aquele impacto foi muito grande. Claro. Foi muito grande. E a sua mulher não estava trabalhando? Não estava Ela trabalhando. começou agora, né? Né? Não, então. Teve outras coisas vai que ela ter fez. outras coisas. Mas é assim, nós ficamos sem trabalhar, sem fazer nada e só levando as crianças na escola e vivendo da nossa renda. E o que que acontece? O nosso salário diminuindo porque o cambial, Claro, a variação cambial, alterava. alterava muito. Então, nós tivemos que renegociar o aluguel. Nós fomos lembro que conversar você com falou. o proprietário, renegociamos o nosso aluguel para reduzir o preço. Quer dizer, você também tem que entender que nós passamos uma época de impacto. A gente veio com planejamento para viver aqui tranquilo por 2 anos. Uhum. Para a gente se Ver se queria colocar, ficar. se queria ficar, se ia dar tudo certo. E também se a gente poderia alcançar algum objetivo Uhum. bom na nossa vida. Aí você tem aquele impacto da pandemia, né? Assustou. Então, assustou. E você não podia fazer nada. Você só podia ir no supermercado e na farmácia, no máximo. Né? Então, a gente ainda ia passear na Lagoa de Óbidos. Não, mas você tinha aquela vista. Eu tinha lagoa, Ó. eu podia passear, lá dava para Show de você bola, passear, show de você bola. tinha Eu acho que isso mentalmente, cara, te aliviou muito. aliviou. Porque se você tivesse dentro de um apartamento velho, Velho. em Lisboa, num bairro zoado, Qualquer lugar que fechado, não fosse sem assim, varanda, é ruim. cara, o impacto emocional Aí é ruim. era muito maior, ruim. era muito maior. Então, e aí dentro dessa adaptação, então o nosso planejamento, ele ficou prejudicado em função disso. Uhum. Aí nós fomos estudar para fazer o que nós vamos fazer para que a gente pudesse conquistar uma outra forma de viver, sem ser dessa forma aqui, e procurar um preço de um aluguel que ficasse um pouquinho mais melhor preço para nós. Nós tivemos que fazer vários estudos para poder reduzir Sim, as escolas das bebês. Sim, você tirou também de lá, Tive que tirar da escola. colocou numa escola pública, Aí coloquei numa semipública. É uma semipública, Uma semipública, né? uma PSS. Isso. Então, para nós, ela ficou muito bom. E, ao mesmo tempo, também, eu precisava do quê? Eu precisava do NIS, Uhum. precisava do cartão de utente. Ah, elas não tinham o Não NIF, tinha. eu fiz para vocês E o NIF. outra, foi o NIF, lembra? Lembro. E outra coisa também que... Gente, eu sou muito esquecido. Aquariano, E- joga para trás. Então, teve também um outro impacto, né? Que para mim, elas também ficaram sem documentos. Pois foi? Elas Foi, não lembro. tiveram documento, ficaram Sim. até... Não, para ir para a escola, eu fiz para vocês o Foi NIF. tudo, fez um Lembro. nível para ir para a escola, Exatamente. para deixar tudo certinho, Não, né? tô lembrando de tudo. E eu também, pô, como é que eu vou conseguir para que elas tivessem médico, tivesse tudo? Claro. Eu tinha o PB4, né? Tinha toda a documentação, mas na hora de você ir nos médicos, nos hospitais ou qualquer coisa, eu tô com criança. Claro. Aí você só pode ser atendido na emergência, e na emergência aqueles horários que é na noite, né? Você tem que ir 8 horas da noite, e aí esperar um horário para poder ser atendido, você não pode ter médico de família. Então, essas várias dificuldades, o que eu fiz? Né? Em contato com algumas pessoas aqui portuguesas, eu abri uma empresa. Sim. Eu abri Sim, né? Porque você falou comigo, né, eu te dei a te dica. falei, aí eu consegui abrir uma empresa, né? Abri um negócio. Eu estou falando empresa porque... Sim, abriu um negócio. Aqui Não vou é falar um sobre negócio, isso, que depois mas é fase a fase. fase a fase. Então, abri um negócio, fui lá, eu consegui pegar o meu cartão do NIS. Uhum. Dentro do cartão do NIS, eu já consegui também pegar o meu cartão de utente. Então, para mim, que eu vim com o visto D7,
ficou fácil, Uhum. né? Eu tinha tudo Ficou planejado. fácil? Cara, você... Para mim, 2 mas anos, mas isso sei, levou 6, 8 Fácil. meses, e no meio da pandemia, Exatamente, ninguém exatamente. atendendo, você Exatamente. tentava fazer online, Fácil. não podia, entre aspas. Se aí, quando chegou em outubro, novembro, nós conseguimos tirar o cartão de autorização de residência Sim. dos agregados, que os 3 lá, as 2 bebês, mas a mulher eram meus agregados. Sim. Então eu consegui fazer essa documentação. Com isso, facilitou também, fui lá para a escola, levei, facilitou a vida. Claro. Aí já tirei o cartão de um utente delas, Sim. que daí eu já conseguia médico, já conseguia facilidade de ter um médico de família. Claro. Né? E nesse mesmo interim, a residência aqui em Portugal é um pouquinho diferente da gente ter no Brasil. Eu tinha apartamento na praia, lá no Brasil, e a gente sabia viver numa praia, saber tudo. Chegou aqui em Portugal, a gente estava vivendo numa praia, e aí o que acontece? Nós chegava na época do inverno, a umidade é mais de 100%. Uhum. Então as paredes chegava até a escorrer água. Uhum. Então era uma coisa assim que pra gente ficou meio preocupante. Uhum. Né? Eu falei, pô, mas a gente não vai poder viver numa casa dessa, né? Com uma umidade dessa, né? Com 2 bebês, essas 2 bebês vão ficar sempre doentes e tal. Claro. Várias dificuldades. O que a gente pode fazer? Vamos, né? Procurar um lugar. Porque você chegou em que mês? Eu cheguei aqui em janeiro. Em janeiro. E eu estava no auge do frio. Quando chegou e veio, né, a parte do verão, aí o verão melhorou, ficou quente, gostoso, tal, Sim, deu para passear, mas era a pandemia. Mas depois veio a parte do outono. Sim, sim. Aí quando sim, começou a chegar no outono, nossa, as paredes sim, minavam. sim. Então, e a gente conseguiu os cartões nossos de autorização de residência, tudo no final do ano, a gente pegou e mudou para São Martinho do Porto. Sim. Aí conseguimos um apartamentinho lá, Que já foi já facilitou um pouco mais a nossa vida. E também conseguimos, lembra do nosso passeio? Que a gente até foi dar um passeio, você mostrou lá, mostrou que é o Fezarão, nós fomos dar uma volta para, olha, aqui, ó, tá vendo? O lugar aqui é bonitinho, é pequenininho, mas interessante. Mas atende a tua necessidade. Exato. Então nós conseguimos lá no centro paroquial a escola das bebês de Alfezarão. Sim, né? É muito boa. E é muito bem boa conceituado. e é top. A gente teve vários contatos e falaram, putz, uma das melhores escolas que você vai conseguir para morar aqui dentro da região. Sim. Só que nós saímos de uma região, olha só como é que funciona. Eu estou falando região. Claro. Tá? Sim, e você traduz, que são as freguesias. Freguesias e vilas. Mas nós saímos de Calda da Rainha, que tem todo as suas, como é que chama? Freguesias, né? Sim. E nós viemos para Alcobaça. Sim. Que aí também é todas as várias freguesias. Só Alcobaça é um concelho, Caldas é outro. E Caldas é outro. Isso. Então nós viemos, embora a distância aqui é 10 quilômetros. 15 minutos. 10 quilômetros. Mas aí a gente ficou em Alcobaça. Dentro de Alcobaça, a gente tinha São Martinho do Porto e Alfezarão. Sim. Aí Alfezarão a gente podia ter médico de família, tudo isso começou a facilitar a nossa vida e documentação. Tirou o peso das costas, né? Tirou o peso. Então, isso facilitou muito para a gente ter a moradia e conseguir sobreviver no nosso dia a dia. Certo. Só que lembra, o dinheiro, o custo do dinheiro, como ele vai caindo, você vai tendo várias dificuldades. Claro. Porque daí você tem que fazer economia de várias coisas. Então, quando eu abri a empresa, uma coisa interessante, para mim abrir a empresa, de agora eu sou obrigado a fazer imposto de renda aqui em Portugal, porque eu tenho empresa. Claro. Eu continuo fazendo imposto de renda lá no Brasil e tive que fazer também imposto de renda aqui de Portugal. Sim, porque ele é aposentado no Brasil, tem as suas obrigações lá. Como ele tem... Aliás, é uma pergunta que me fazem muito. André, eu abri alguma coisa em Portugal, eu abri o NIF em Portugal, eu tenho que fazer imposto de renda? Em princípio tem, mas mais importante é imposto de renda. Quando você tem renda... A renda aqui. Você tem que fazer imposto você tem que de fazer renda. imposto daqui. Porque a renda é aqui e renda no Brasil. E renda no Brasil. Então, como eu não fiz a transferência direta, né? Eu não fiz a opção
de saída do Brasil, eu tenho que manter o imposto de renda do Brasil e manter o imposto Você de mantém renda daqui. a sua residência fiscal no Brasil. Isso, o fiscal está lá no Com uma Brasil. empresa em Portugal. E com uma empresa em Portugal eu tive que fazer o meu imposto. Então, quando eu fiz a minha declaração aqui, uma das rendas que eu sou obrigado a declarar é minha renda de lá do Brasil. Claro. Eu tenho que pegar o meu imposto de renda do Brasil e incluir nesse imposto de renda daqui e mais a renda do que eu ganho aqui dentro daqui. Aqui tem, é nível de escala. É uma escala, é. É escala. Então, é escala 1, 2, 3, tal. Quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto mais você ganha, você vai aumentando essa escala e aí você vai... Paga né? mais, paga mais. Como entrou a renda minha, só de minha aposentadoria, e mais uma renda que eu ganho daqui, que eu faço meu cartão verde, né? Sim. Certo? Sim. Eu sou obrigado a fazer minha nota verde. Sim, é o recibo verde. Isso. Então, eu faço o recibinho e declaro o meu recebimento. A soma disso tudo, eu fiquei na escala 1. Uhum. Quando eu fiquei na escala 1, e eu também registrei os meus agregados, o que aconteceu? Eu recebo bônus do governo para as duas meninas contribuir para estudar. Claro. Então eu porque recebo... você está no chamado escalão... Eu estou no escalão 1, que é o escalão 1, é o pobre, vamos chamar, não é o pobre. Não é o pobre, porque Mas é a a pessoa renda que tem um rendimento mais baixo. Então, a renda é inferior a 7.200 euros por ano. Sim. Quem tem uma renda por ano, essa renda abaixo disso, então você está no escala 1. Você tem alguns benefícios. Você tem esses benefícios. Esses benefícios, então o que me ajuda? Pô, eu recebo 70 euros para pagar a escola de cada uma. Claro. Então eu recebo 140 por mês. Claro. Eu pago 100 euros para cada uma. Então, Claro. essa ajuda... Na verdade, fica 30. Fica 30. 30 Fica euros por uma mês. coisa Sim. espetacular. Mas veja bem que interessante, pessoal. Mesmo na escola particular, você teria o mesmo Também. benefício, porque, por exemplo, o senhor todo ano ia te falar, olha, manda o seu imposto de renda, porque Isso. o Estado pode contribuir um pouquinho. Sim, okay? sim, eu fechei Mesmo com que ele você na tivesse época. no escalão 2, Sim. eu acredito que no escalão 4 já não. Eu não sei dizer ao certo. Mas, obviamente, que uma pessoa que ganha, sei lá, 40, 50 mil euros por ano, o governo já vai pensar, olha, meu amigo, você paga a tua escola. Ou põe na pública. Porque isso é uma discussão que é muito comum aqui também e no Brasil, com os brasileiros, que é, André, se eu ponho na privada, por que eu não ponho na pública, né? Primeiro, quais são os motivos? Ah, mas eu tenho que pôr uma escola privada em Portugal? Não, você não tem. Tem a pública disponível. Ok? E se você depende do seu escalão, não é? Você pode até receber algum benefício. Então, primeiro, você não é obrigado a pôr seu filho numa escola privada aqui em Portugal, porque o Brasil vem muito com essa ideia de escola privada, porque infelizmente no Brasil a escola está sucateada. Então, até um assalariado no Brasil é obrigado a pôr os filhos... A colocar o filho... Porque senão, infelizmente, vai pagar um absurdo. Não é? Então, atenção, você não é obrigado, e está aqui a prova de que ele saltou de uma escola particular para uma escola pública. A minha bebê lá no Brasil estava no berçário, eu pagava 500 euros por mês. Cada uma ou as duas? As duas. As duas. 500 euros. 500 euros. Você está pagando 60 por mês. Hoje eu estou pagando 30 cada uma por mês, são 60 euros. Então, olha a diferença, é absurda. E o nível escolar, minhas filhas já falam inglês. Olha isso. Elas estão com quantos anos? 4, elas vão fazer 5 essa semana. Elas já falam inglês, já tem a pronúncia, porque elas já estão aprendendo o português e o inglês. Sim, o inglês aqui, gente, o inglês aqui é quase como o português. Não é. Aqui em Portugal você chama de segunda língua quase que um francês e um alemão. Sim. Eles nem enxergam o inglês como uma segunda língua, não é? Não, aqui não. Aqui, segunda língua é um francês, um alemão. O francês, o alemão, o espanhol. O espanhol. O espanhol aqui também, né? Na nossa região, lá tem muito. É espanhol e francês. Exatamente. Coisa absurda que tem desse público. Aqui tem muita região. Aqui tem muito. Mas até agora, tudo que você contou, eu lembro sempre de uma frase de um filme. Quem assistiu esse filme, escreve aqui embaixo nos comentários. Um filme do Denzel Washington, o Equalizer 2. Se você não viu, vai ver. É aquele filme violento. Talvez eu gosto de ver, que é para esvaziar a mente. Mas ele tem uma frase lá que é brutal. Que ele fala o seguinte: se você pede chuva,
também aceita se vier a lama, Sim, ok? Até agora, tudo que o Donato falou é quase tudo lama. sim. Quase Boa parte aqui foi lama. Foi cheguei, a Pandemia. pandemia, o dinheiro desvalorizou, agora vai vir a história da inflação, Agora a inflação e a depois. escola, E a guerra, né? né? E a guerra. Exatamente. Impactou Então, tudo. eu vejo muito mimimi nas pessoas. Ah, Portugal não presta, Portugal está cada vez mais difícil. Gente, Manuel aqui, ó, dificuldades várias e continua aqui, em princípio vai Sim, continuar. não, eu Já abriu continuo. seu negócio, Já abri meu negócio Tá e feliz. também as crianças já são portuguesinhas. exatamente, já estão Então, se adaptando. a linguagem, toda a pronúncia, já o aprendizado, elas estão numa formação que o nosso objetivo, quando nós viemos para Portugal, era educacional para elas. Sim, sim. Para elas ter um estudo e ter uma vida que lá no Brasil a gente até poderia ter, mas o custo Altíssimo. altíssimo e a gente Mas isso é... ia ter muitas dificuldades, porque lembra bem, eu sou um aposentado, ganho minha renda de aposentado e minha mulher também era de banco. Né? Claro. Ela era de banco. Eram dois rendimentos. Era gerente de uma agência de banco lá do Bradesco, mas é uma funcionária. Claro. Então, nós montamos uma segunda estratégia. Com essas dificuldades todas, nós somos uma segunda estratégia. O que ela... A minha mulher, ela é administradora de empresas. Uhum. Eu, no Brasil, embora eu era banco, mas minha função é contador. Uhum. Tá? Então, nós resolvemos unir o útil ao agradável. Qual a dificuldade aqui em Portugal? A dificuldade aqui em Portugal também é contabilidade. Uhum. Aqui chama contabilista. Contabilista, é. Então, o que Que é melhor, né? Porque contador, o cara só te liga para te contar as dores da empresa. Isso, só. Alô? Vai ter que pagar um imposto total. O cara só te liga para contar a dor, né? Isso. Aqui é contabilista. E aqui é Tá os contabilista. números. Então, ela foi procurar uma alternativa de atualizar a documentação e fazer um quê? Um curso para equivaler ao documento do Brasil para Claro, cá. claro. Qual é essa forma? Nós conseguimos através dela fazer o técnico de contabilidade, Uhum. que é o primeiro estágio, que é o estágio 4. Que aliás, você me contou, me confirma. Eu te contei. Ela para além de não pagar o curso, não foi uma coisa assim, né? Foi. Recebeu um Não, apoio. então, aí o que aconteceu? Ela foi através do Sencal, Sim. aqui tem essas escolas do governo, e o Sencal aqui de Caldas da Rainha é mais ligado à cerâmica, né? Sim, tá? sim, Então lá é o polo da cerâmica. Sim. Mas eles abriram vários cursos de inglês, de outros São cursos cursos para você que quer que queira ser profissional em alguma coisa. Exatamente. E ela então fez o de contabilidade. Exatamente. Tá? Então foi 1 ano e meio. Então vamos fazer o seguinte, vamos investir, você vai fazer esse curso seu de contabilidade de 1 ano e meio e você faz e vai trabalhar na contabilidade. Uhum. Eu, como aposentado, eu vou fazer os meus trabalhos que eu tenho, depois a gente entra no assunto. Então, essa forma foi uma forma de garantir para nós a nossa sobrevivência. Ela se formou faz 4 meses. Uhum. E nesses 4 meses, ela acabou agora conseguindo um emprego, vai começar agora, nesse mês de janeiro, para trabalhar aqui como técnica de contabilidade. Durante todo esse período que ela trabalhou, ela recebeu um salário lá de 350 euros, que é metade do salário mínimo, com uma ajuda de custo. Ou seja, ela recebeu uma ajuda de custo para fazer o curso. Para fazer o curso. Exatamente. Então, até isso aqui em Portugal é diferente, né? Claro. Então, eles pagam para você estudar. Por quê? E por quê, gente? Pensa assim. É a velha história da vara e dar o peixe. Exatamente. Você vai dar o peixe para a pessoa, você vai ter que dar todo dia, porque o peixe vai acabar, vai comer e vai passar fome de novo. Isso. Ou você vai investir nela para ela ficar autônoma, para ela ser um profissional, para ela fazer um curso e conseguir o seu emprego, conseguir o seu trabalho, ou criar a sua empresa, porque também o governo tem Isso. formações profissionais para você ser empreendedor, tá? Então, aqui a estratégia na Europa no geral, não é só em Portugal, é preparar as pessoas para elas serem autônomas. Não é dar Bolsa Não, Família ou não, Bolsa não. Leite. Não. Não. Então, e o objetivo, então, nosso?
O que que é isso? Como eu faço contabilidade, fiz contabilidade no Brasil e também atendia muita gente para fazer imposto de renda lá no Brasil. E aqui em Portugal, ela também trabalhando na contabilidade fazendo, e ela ganhando bagagem, experiência de tudo como funciona aqui de Portugal, a gente pode no futuro abrir uma empresa para atender os dois lados, né? Claro. O brasileiro A quantidade de brasileiros que têm dificuldades. e português, e Portugal, e abrir... E português que fazer, tem negócio no Brasil que também. tem, então, e é um negócio muitos. paralelo. Então, gente, o mais importante da vida da gente... Fala ali para a câmera. O mais importante da vida da gente é o planejamento. Claro. Você planejar e você ir nesses objetivos, você tem... O tempo vai te comendo, o tempo vai passando. Você vai também adaptando, você foi adaptando muito. Você foi adaptando. Conquistando, você vai ganhando mais essas coisas. E bagagem também. E bagagem, você ganha experiência. Então agora, por exemplo, a gente já consegue entender toda a contabilidade de Portugal, como funciona. É muito parecida com a do Brasil? É, muito parecida. A contabilidade aqui também, da partida dupla, é igual, não tem grandes diferenças. Então são só adaptações a como é o sistema daqui e o sistema do Brasil para você poder atender todas essas expectativas. Ela agora vai trabalhar numa empresa grande, é muito vizinha sua aqui, num lugarzinho bom. E também a gente, dentro do nosso planejamento, talvez a gente vai acabar alugando por aqui. Claro. Dentro dessa oportunidade dela ter o registro, a gente comprar um imóvel. Comprar um imóvel. Sim, sim. Porque a renda dela... Agora permite. A renda dela como registrada, ela tendo trabalho, claro, né, todo fixo. Assinado, carteira... Aqui não é carteira, aqui é contrato. não é carteira, é contrato, né? Aqui são os contratos. Aliás, se você tem dúvidas, eu fiz um vídeo sobre isso completíssimo. Isso. Escreve contratos de trabalho no YouTube, André Oliveira, você encontra esse vídeo. Exatamente. Explico tudo direitinho. Esses pontos é que a gente, né, nós assistimos e estudamos e para nós aquilo teve uma valia enorme. Porque agora ela está fazendo um contrato de trabalho, é um pouquinho diferente que ela vai fazer um estágio. Sim. De 1 ano remunerado e quem paga para a empresa... Uma parte é o governo. Sim. O governo português... Porque ela vem de uma formação profissional do Estado. Ela vem do Estado, então ela vai receber... Exatamente. E a empresa recebe para empregar essas pessoas. Sim. Olha a diferença. Claro. Olha a diferença do tratamento. Dá incentivo para a empresa e depois ela é efetiva, né? Claro. Sim. É lógico. Agora, claro, ela vai ter que provar as qualidades dela para poder se efetivar. Exatamente. Não é? Mas aí é o tempo. Claro, é o tempo. É o tempo. E eu vou contando aqui algumas histórias e complementando o que você está falando. Outro ponto importante do que você está falando. Eu recebo centenas de mensagens no WhatsApp todo mês. Tá? Não digo centenas, mas quase uma centena de perguntas, fora as sessões que eu faço das mentorias, e muita gente me pergunta: André, eu sou contabilista, eu sou contador, eu sou enfermeira, eu sou personal trainer, eu vou conseguir trabalho? Em princípio, sim. Mas eu posso dizer o seguinte: se você vier com a tua formação do Brasil, não quer dizer que você não vai conseguir, mas vai ser mais difícil. Porque o próprio empregador, ele pode pensar assim: pô, mas ela no Brasil era contabilista, era contadora, tá? Mas será que ela está adaptada aqui às leis aqui? Será que ela sabe? Numa entrevista que tenha uma pessoa que sabe daqui e ela que não sabe, que vem com a formação do Brasil, ela está perdendo. Ela está perdendo, né? Ela pode até ficar, mas a chance é pequena. Sim, sim. Ela passando por uma formação da área dela aqui em Portugal, mesmo que seja técnica, já dá outro caráter, já dá outro peso, porque o contratante tem certeza que, ainda mais que veio de uma formação do Estado, tem certeza que ela passou por todas as etapas mínimas obrigatórias para ela ter uma formação. Exatamente. De uma técnica. Então, o que eu digo é o seguinte: se você tenciona trazer para cá a tua profissão, começa a pensar como é que você pode se requalificar já com a estratégia e com as leis de Portugal, seja qualquer profissão. Eu passei por isso como personal na época, passei como professor. Eu comecei fazendo algumas coisas que eu já sabia fazer no Brasil, mas houve outras no começo que eu não pude fazer porque eles não acreditavam que eu sabia fazer. Então, fui fazer cursos para depois, olha,
No fundo, muito honestamente, teve cursos Claro. que eu fiz que eu já sabia, quase tudo, né? Claro que você aprende alguma coisa, sempre aprende. Mas estava lá o certificado, e o cara, então agora você pode dar aula disso. Sim. Eu já fazia isso há 10 anos no Brasil. Mas ok, Mas agora você pode. você tem, porque você tem o carimbo daqui, que Exatamente. você tem o conhecimento. Exato, que você tem o conhecimento daqui. Isso. Das palavras, da forma como as coisas são E escritas. outra coisa, tá? Os sistemas de notas aqui é muito parecido ao do Brasil. Então, aqui não é 10 ou 5, né? Aqui é 20. É 20, é. Então, você tem que estar no nível de 20 ali, 18. Sim, 16, 18. Né? 14 já. Não, aí já já divide os olhos. Então, você tem que ter uma formação e vir bem preparada. Então, você tem que estudar. Claro, Você tem claro. que estudar para você conquistar mesmo um espaço. Eu tô... Opa, É o meu? eu acho que é o É teu. o meu. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Desliga aí, fala que você tá. Não, tô... Fala que você tá no Brasileiro na Europa. tô... Aê, garoto. Não, desculpa, mas Não há olha... problema. Não. Isso aqui é uma conversa de podcast. Isso aqui, né? Eu também ainda continuo tendo, esse aqui estão ligando do Brasil, eu também continuo tendo trabalhos que eu faço no Brasil. Claro, claro. Eu era de banco, também trabalhava de suas assessorias. negócios, títulos, ainda Claro. dou assessoria. Mas aí, vamos lá, passando para a fase seguinte, toda essa dificuldade, essa lama toda que você levou, mas também coisas boas. Sim. E aí, pelo que eu percebi, uma segunda fase, você abriu uma empresa de turismo, que até foi, acho E que aí, foi uma indicação minha. isso, então eu tive uma conversa aqui com o André, na época, André, eu abri a empresa, dentro dessa empresa eu posso ser estafeta, né? Estafeta Levar coisas? Motorista, levar coisas, tá? Você tá aqui, a minha formação é bancária, sou contador e tudo mais, mas lembra, na vida da gente, a gente está adaptado para fazer o que for necessário. for necessário. Você está aqui para... Eu nunca imaginei, há 5 anos atrás, que hoje eu teria uma imobiliária. Então, Nunca. Nunca. E Né, eu também nunca ia imaginar de eu fazer uma coisa. Eu tinha gostos, né? Claro. Eu tinha prazer, eu tinha meus hobbies. Qual eram meus hobbies? Lá no Brasil foi viajar para conhecer turismo de tudo quanto era lugar. Uhum. Então eu viajei o Brasil, conheço o Brasil inteiro, todo. Sim. O Brasil inteiro. Eu viajei pelo banco e eu conheço todo o Brasil, desde lá do Iapoque até o Chuí. Uhum. Né? Eu trabalhava com crédito imobiliário, então Claro. eu viajei para todos os lugares e financiei imóveis em tudo quanto é lugar. Né? Fora viagens pessoais e turismo. E as viagens de turismo, eu aproveitava esses lugares para depois ir com a mulher, com os filhos Claro. e tudo mais. Então, é muito interessante, você acaba conhecendo o Claro. Brasil inteiro no turismo. Então, aquilo me entusiasmou. Quando chegou aqui em Portugal, da primeira vez que eu vim, eu fiquei rodando aqui, eu rodei 3.000 quilômetros aqui, visitando N lugares. Aí passei aqui em Caldas e eu olhei Caldas. Né? Fui em Óbidos, aí eu passei em Caldas, aí tem uma pessoa que falou de Caldas. E aí eu falei, mas eu conheço o André Caldas. Uhum. Então, e a Caldas é um lugar bom para se viver, uma cidadezinha tranquila, Sim. seria média, como teria no Brasil, uma cidade de Salto, Itu. Itu. Muito parecida. Sim. Né? Mas Itu talvez seja maior, né? Não, Itu é maior. Mas mesmo assim, sim, parecido, sim. São parecidas, porque lá eu acho que Caldas parece muito com Santos, engraçado. Santos é um pouco mais envelhecida, não chegaria tanto. Sim, sim. Não chegaria tanto. Eu acredito mais num outro lugar, assim, sei lá, Bertioga. Mas maior, né? Maior. Com mais infraestrutura. Mais não dá para comparar. Não, gente, não dá. A infraestrutura de uma cidade como Caldas, de 48 mil habitantes, se você pegar uma cidade, eu já conversei com vários clientes que moram no interior do Brasil inteiro. André, na minha cidade de 60 mil habitantes, só tem o Bradesco. Sim. E o a correio. Igreja, o correio e a delegacia. Sim. Não são todas, é óbvio, mas a maioria é. Então, quando você vem para Caldas, você vê a quantidade de supermercados, de infraestrutura, shopping, tudo, cara, praia, tudo. Não tem. Não dá eu fui numa cidadezinha maravilhosa no Brasil. Pouca gente conhece, não é tão desenvolvida. Chama Capitólio. Teve até um acidente lá.
Em Minas é onde fica as Furnas, pouco Sim. depois de Ribeirão Preto, lá aquela região. Capitólio é uma cidade pequenininha, lindíssima, lembra muito Caldas da Rainha, engraçado. porque é uma cidade pequena e outra, ela tem uma Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia aqui é muito semelhante à dessa cidade do Capitólio. Não, totalmente. Completamente. Então é muito interessante. E é uma cidadezinha que você consegue andar a pé pelas ruas e consegue andar a pé em toda a cidade e tem uma tranquilidade enorme. Como aqui, né? Enorme. É uma das cidadezinhas que eu adorei de ficar lá um tempo. Olha, você de Capitólio, escreve aqui no comentário. Escreve se você conhece se você lá conhece ou conhece Capitólio. Capitólio. Tá? Infelizmente caiu a barragem, caiu no barco lá, foi uma coisa meio feia. Sim. Mas é um lugar lindíssimo, aquela região. Agora falando de segurança, cara. Segurança. Como é que você vê, aqui Portugal, no geral? Você já foi a Lisboa, já foi a Porto, Não, já Caldas, fui Lisboa, etc. Porto, já fui Como é que você lá em Braga. Em comparação com o Brasil, não dá para fazer Coimbra, comparação, não. obviamente, não dá para fazer comparação. Mas você se sente Mas seguro, inseguro? Como é que... Não, você aqui tem uma tranquilidade enorme. Eu vou falar para você aqui de Caldas, porque já aconteceu comigo, né? Várias vezes. Eu vou para a praia, eu sou meio desligado, né? Então, São Martinho é praia, tá, pessoal? São Martinho é Eu praia. tenho vários vídeos lá. Isso, eu saio do Porto, tudo ali é praia. E o Nazaré, eu vou muito para Nazaré, né? Salgado. Sim. Então, depois esse pessoal aí quiser conhecer, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, o que acabou acontecendo? Você acaba chegando e parando o carro, você não fecha nem o vidro. Eu Não fecha o contando, vidro. vou falar que ele quer vender imóvel, né? Não, Mentiroso. não. Gente, É tranquilo. aliás, quantas vezes, mesmo em Lisboa, eu canso de fazer o tour de morador em Lisboa, Sim. tudo bem que são alguns bairros, não são todos, bairros melhores. Você vê Porsches, você vê Tudo. carros caros, carros de 100 mil euros, descapotável, aberto, cabrolé aberto, parado na frente de um café. Não, assim, Sim. aqui em Caldas, lá em São Martinho, lá na Orla, Na Orla, sim. é cheio desses carros. É tudo aberto. É uma coisa meio grande, é meio pesadinho com aquele pessoal. E aí você acha, né, fala, pô, também, como é que é interessante você ter um tratamento totalmente diferente, né, do que eu tinha no Brasil. No Brasil, eu tive que comprar um carro blindado. Eu usava um carro blindado. Caraca. E mesmo assim, nós fomos assaltados num carro blindado. A nossa segurança é que a gente tinha um carro blindado. Porque o carro blindado, ele protege numa situação de tiro, etc. Mas se você for pego entrando no carro... Mas aí, por exemplo, lá eles quebram muito vidro, né? Uhum. Então, principalmente quem está lá naquela região do centro, Sim. vai andar no centro, lá perto da 25, naqueles, né, na Zona Leste, para pegar Moca, aquela região toda, o vidro seu é quebrado. Parado no trânsito, né? Aí vem aqueles molequinhos, quebra o vidro, te leva. Se você colocar o celular no suporte do carro, no Brasil, quem fizer isso é roubado. Claro. Aqui, cara, você até esquece. Você esquece o celular dentro do carro, estaciona. Eu já esqueci o iPhone. Esquece e você vai e volta e não aconteceu nada. E por que você acha que acontece isso, cara? Eu tenho aqui algumas ideias por que acontece isso. Por que você acha que aqui não acontece isso? Então, é assim, um pouco vai pela educação que a pessoa tem e que ela se torna, é obrigatória, mas é uma educação concreta. Do certo. Certa. Né? Você vai Que as suas filhas estão sendo agora confrontadas com essa educação. São. E aí quando você chega numa pastelaria, sim. Você vai ser atendido por um garçom, aquele garçom fala 4, 5 línguas. Olha a diferença. Ela tem um nível de educação extraordinário. Extraordinário. Então, olha a diferença que a gente tem no Brasil e que chega aquelas pessoas, né? E você está numa esplanada. No Brasil Sim, esplanada. É esplanada também, mas do restaurante. E você chega e fica aquelas crianças lá te perturbando ou então querendo te roubar. Claro. Então,
lá no centro, Que é, eu que trabalhei... é uma coisa extremamente triste. Olha, Você pensar em crianças... Olha, eu fiquei assim abismado essa semana. Cara, isso é... Eu trabalhei no centro, que era ali na 7 de abril, aquela região toda ali. Eu trabalhei lá, Barão Tapetininga. É o centro, hoje é o centro do inferno. E tem um restaurante que na minha época, eu não podia entrar. Chamava Paribar. 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 Restaurante e com uma esplanada lindíssima. Depois, um dia, quando a vida vai crescendo no Brasil, que eu também comecei de office boy, Claro. né? Desse centrão. Depois eu cheguei a Eu trabalhei no alguma centro de São coisa. Paulo com meu Trabalhou? pai. Meu pai tinha um escritório Então. na Tabatinguera. Dá do outro lado e pior ainda, que era lá na Praça da Sé. Tabatinguera número 14, nunca vou esquecer. Então. Eu era moleque, eu tinha 14, 15 anos. Hoje meu pai é preso por trabalho infantil. Sim. Eu era office boy dele, cara. Então, Rodava mas aquilo tudo. ali é Praça da Sé. Praça da Ali Sé, ninguém anda. rodava aquilo tudo. Não, ali cara. ninguém anda. Hoje em dia já não dá. Não, não anda. Olha, você tá falando disso Não agora, eu tô anda. lembrando. Eu tinha 13, 14 anos. Meu pai deixava eu levar documento no Haiku Park em São Paulo. Eu pegava busão Isso. com 14 anos. Eu tinha 14 anos, eu tinha carteira profissional de Sim, trabalho eu também de tinha. menor. E era assinada. Eu trabalhava lá como office boy, trabalhei ali naquela região. Sim. E eu trabalhei na Conselheiro Crispiniano, que é Conselheiro Crispiniano, 7 de abril, 24 de maio, todo aquele triângulo. E o Paribar, eu era office boy, e eu chegava e olhava aquele restaurante e falava, putz, minha paixão era um dia ir comer no Chega pra ver se Paribar. você fica fora da câmera. Senão, pô, um dia eu quero comer no Paribar, né? Aí depois um dia eu consegui. Sentei, tive o maior prazer, pô, garçom, conversar, bater papo, um amigo e tal, e se transformamos em amigos. Então, várias vezes eu fui no Paribar. Essa semana, né, semana passada, ele fechou o bar. Né? Fechou o bar. Por quê? Por motivo de segurança. Caramba. Todas as pessoas que sentavam num restaurante para comer ou para qualquer coisa, e mesmo dentro do restaurante, tá, eram assaltados. Então, Ou seja, ele fechou um negócio de quantos anos? aquele negócio dele tem mais ou menos mais de 50 anos. Deve ser uma 50 frustração. anos, é uma frustração horrorosa. O Paribar é notícia no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece o Paribar. Porque ele fica do lado da São Luís, né? Que é um antro de artista, de Era, gente. né? Era, né? De artistas famosos, era tudo ali da rua São Luís. E o Paribar era ali na Dom José Gaspar. Então, você não tem segurança, você não tem nada. Então, esse problema da segurança do Brasil é uma escala, ela foi crescendo. Foi. Eu já falei isso no Ela canal. foi crescendo. Ela foi Eu crescendo. sinto claramente isso. É horroroso. Eu fui moleque e morreu Pelé semana passada. E eu fui vários jogos do Pelé. Olha como era, nessa época, 1968, 70 e tal, eu ia no jogo do Corinthians. Eu sou São Paulino, mas eu ia no jogo do Corinthians, eu ia no jogo do Santos, meus primos. Eu gosto de futebol. Meus primos eram corintianos, outros eram santistas, eu era São Paulino, Claro. tinha que ficar quietinho, né? Claro. Mas a gente ia tudo junto para assistir jogos. E eu fui num jogo que me marcou até hoje. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Dia 6/3/1968. Você marcou mesmo. Marquei porque esse aí é o dia do meu aniversário. Ah, E aí é o jogo do Santos. Como é que a gente ia? Moleque, de 14 anos. A gente ia lá no Pacaembu, pulava o muro, ficava atrás na concha acústica, né? Tinha concha acústica na época, quem for velho aí vai saber o que é isso que eu tô falando. E ficava ali correndo e assistindo o jogo. Pô, cara, que bom, eu não sei o que é concha acústica. Quem não sabe. Então, Já não tô tão velho. E depois você entrava ali no meio e assistia o jogo. Ficava ali de pé e tal, e fui assistir. Esse dia foi o dia da quebra do tabu do Corinthians em cima do Santos. Gol de Flávio e Paulo Borges. Olha que lembrança. Ainda lembrei agora com um amigo, Claro. né, num grupo que a gente Mas a tem. gente pode dizer que com essa idade a gente Então, tinha com uma essa liberdade. idade, você tinha liberdade de andar na rua, ir nos campos de futebol. 14 anos eu Sim, tinha. eu lembro, E porra. nós entramos num estádio de futebol e podia assistir o jogo. Não precisava de levar pai, mãe, cachorro, levar documento para poder comprovar. E ainda assim mesmo, você tem que ter
várias estruturas de você não pegar uma condução, porque você é pisoteado. Imagina eu ir num estádio de futebol, assistir Santos e Corinthians, eu sou São Paulino, um dos primos era santista e o outro era corintiano. Se a gente ia poder andar junto. Tá. Hoje, não anda. Tá muito complicado, cara. Muito Não complicado. anda, você não pode Aqui ter você não montura. sente isso. E aqui você não sente isso. Ah. Você vai nos Claro que estádios... tem problemas aqui, Não, tem Benfica briga, com o Porto, tem tem. briga. Quando você Eu falou, já vi algumas. quando você falou que o garçom fala 4 línguas, é verdade, mas também tem muito garçom mal educado. Tem. O serviço em Portugal, eu não vou cansar de falar, eu falo bem de várias coisas em Portugal, todo mundo sabe disso, mas o serviço em Portugal continua ruim e melhorou 50%. Mas o que eu acho que você quer dizer é que existe uma base mínima. Existe uma base mínima e essas pessoas não de todo, são no jogadas. geral. Exatamente, do geral. Jogada. Né? Você não é todo dia confrontado com uma educação, com tentativa de assalto, com tentativa de te vender coisas na rua. Isso. Gente, vocês não imaginam como isso é libertador. Claro, Não é? claro. Porque eu, quando fui a São Paulo de uma vez em 2018 com meu pai, que já faleceu infelizmente, muitas vezes a gente estava no farol e meu pai, fecha o vidro, cuidado, fecha a porta. Eu chegava no prédio, fecha logo o portão, que senão não sei o quê. Quer dizer, eu comecei a relembrar aquela tensão que eu sentia quando eu morava no Brasil, que nem não peguei tanta, porque eu saí em 2004, Sim. eu estava melhorzinho. O que eu quero dizer é, você que está agora no Brasil e que vive essa tensão, você não imagina como isso é desgastante, como isso te tira energia. Claro, claro, totalmente. Eu chegava na noite com meu Totalmente. pai, coitado, eu chegava cansado, porque, coitado, ele estava me ajudando, né? Mas ele não imaginava, porque ele estava na roda, ele não sentia isso. Sim. Até uma vez eu conversei com ele sobre isso e ele falou, não é assim tanto, né, filho? Por quê? Porque ele estava isso no mesmo. jogo, estava acostumado, tal. Eu já não estava. Então eu chegava à noite sugado, né? E aqui claro que você não pode bobear, não vai deixar teu 100 euros na mesa. Você vai pegar em Lisboa, você vai pegar Porto, que são cidades grandes, né? Braga, são cidades muito grandes. Aqui tem aquele mão leve, né? Sim. Aqui tem mão leve. Tem de tudo. Então, você precisa tomar certos cuidados com as suas carteiras e tal, porque eles não tem muito. Você está aqui há 3 anos, gente. eu estou aqui há 20. Quantas vezes você ouviu na televisão assalto com arma de fogo? Olha, nenhuma. Assim, e ouvi... tem um canal de televisão aqui. Que é tipo o da Atena. É o da Atena, é o canal de televisão aqui. É o da Atena, é a CMTV. Mas você liga, falam, escorre o sanguinho assim. Escorre. E esse canal lá, às vezes, passam esses crimes, mas é muito mais em Lisboa, em certos bairros lá, porque tem bairros... Tem. Não, tem. Perigosos. Mas o que eu quero dizer assim, forma geral, eu tô aqui há 20 anos quase... Trombadinha, roubar carro. Que eu lembro assim, até tá arma de acontecendo fogo, alguns cara. casos, mas assim com arma de fogo talvez em 20 anos eu lembro de 5 casos assim, daqueles que mataram, até infelizmente teve uma que foi uma brasileira em 2007 que me marcou, que foi um cardiac. Mas eu não consigo lembrar assim de muitos casos com arma de fogo, ou seja, de arma de fogo... Existe violência? Existe assalto? Existe. Mas a dimensão da coisa é tão inferior, tão inferior que... O que existe é muito crime... Passional. Não, aqui o português... E o português quando faz... Nossa, o português... Faz bem feito. Faz com faca e uma coisa aqui. É muito forte. Por isso que esse canal é um canal de sangue, né? Que pinga sangue. Então, ele é muito interessante. Mas eu gosto desse canal aí porque ele traz notícias de muitas regiões. E eu gosto de conhecer os sítios. Você vai trabalhar com turismo? Então, o que aconteceu? Pode fazer o turismo judicial, criminal. Então, seria interessante mostrar esses lugares onde teve alguns crimes. Aqui aconteceu assim. 2 mortes com faca. Você leva o turista lá, pelo amor de Deus, cara. Vamos falar um pouco disso. O Donato abriu uma empresa de turismo. Sim. Certo? Até penso que foi uma indicação minha. E aconteceu uma coisa curiosa, porque o Donato estava aqui há pouco tempo, e como explicou, pós-pandemia, estava meio tal. Ele me ligou e falou assim para mim,
Vocês lembram disso? Sim. Cara, tô abrindo uma empresa de turismo, comprei um carro. Lembra disso? Isso, ó, comprei um carro. Comprei um carro. E eu falei, cara? E como é que vai ser isso? Vou fazer. Você quer teus seguidores também e tal? Até você já fez vários Sim, passeios com já meus fiz seguidores, vários com muitos. alguns. É. E aí eu falei assim, cara, mas você abriu a empresa? Você pediu a licença? O registro. Licença. E ele, não, mas tem que fazer, cara. Eu falei, cara, tem que fazer. No Brasil cara. não precisa nada disso. Não, cara. Não tem esse Por quê? registro nem o seguro. Exatamente. Não Agora, precisa fazer hoje nada. em dia, sabendo o que você sabe, não é para você mais seguro Ah, você ter a não, licença, não. você tem tudo bem que não é barato, mas você tem o seguro para os passageiros, você tem o seguro para o teu cliente, que se houver um acidente pode acontecer, Claro. não é? Tá Onde segurado. onde eu for passear, então, isso facilitou muito a vida. E depois desse registro que você tem lá no sistema de turismo, eles mesmos vão te dando bagagem. Exatamente. Eles vão te mandando informações, eles vão mandando roteiros, locais, curiosidades. Então, tudo bagagem para mim poder ir aprendendo cada vez mais. Exatamente. Então, e eu saber aqui que eu posso chegar aqui numa pessoa, eu estou andando aqui na 8, né? Olha, aqui, ó. Puta, logo aqui tem os dinossauros. Olha. Claro. É um bom local para quem tem criança. Vamos. Claro. Esse Óbidos, lugar, etc. Óbidos em qualquer lugar. Né? Alcobaça. Pensa que Alcobaça é uma porcaria? Que nada. Alcobaça tem muita coisa linda. O Tem próprio muita mosteiro, lindo. tudo. Aquilo é lindo. E agora abriu um hotel. Um hotel, eu vi 5 estrelas. Inacreditável. Inacreditável. Então você precisa Com visitar. pouquíssimos quartos. Sim. Né? Eu ouvi falar. Então, ele é 7 estrelas, tá? É 7? É 7. 7 7 estrelas? estrelas. 5? Não é 7 Não é pro nosso bolso. Não é. Não é. Mas é muito bonito, chique. Tanto que sexta-feira é o dia de Reis, né? Sim, Tá certo? dia 6, sim. Dia 6. Também é o aniversário das meninas. Legal. Mas na escolinha, eles vão para o Mosteiro de Alcobaça, Sim, porque sim. lá é considerado que também é dos Claro. 3 reis magos, que Sim. estão lá na igreja de lá. E eles vão fazer o passeio lá. Então é muito bonito. E vão nesse hotel, e vão conhecer. Claro. Coisa linda que ficou lá. Então você vai descobrindo, dentro do turismo, e você vai descobrindo essas coisas. E eu fico apaixonado quando eu vou conhecer as histórias. As histórias dos castelos, dos palácios. Você aprendeu muito, porque a minha irmã, lugares. quando veio, eu coloquei minha irmã, É isso. a minha irmã chata para andar com o Manuel aí 2 dias. Isso. E a Andrea falou, pô, o Manuel já sabe muito, meu. Nós Você andamos contou aqui. várias histórias. Foi várias. Nós ficamos Vocês aqui. fizeram Nazaré. Nossa, Nazaré. Ela falou como é que é o Batalha. Batalha. Eu ia falar- Nós fomos lá dentro de Batalha. Batalha. Inacreditável. Batalha é lindo. Lindo. Nós fomos em Fátima. Sim. Em Fátima. Ela ficou. Fátima é top. Fátima é top. Sim, Né? sim. Top. Mas pegando aqui as histórias do Manuel, que eu gosto dessas pontuações, pessoal, tem que fazer a coisa bem feita, entendeu? Não vem você aqui abrir Não. coisas sem licença. Não, Por exemplo, não, a galera, não, eu vejo não, muito não. os comentários na rede Aham. social. Eu vou para Portugal, vou vender brigadeiro na rua. Cara, você não vai conseguir. Você vai ser, primeiro vai chamar atenção, Sim. depois você vai ser levado para a esquadra, e depois você pode até ser preso, porque você está vendendo uma coisa sem licença de segurança e higiene. E você fazer essas barraquinhas de. Barraquinha Barraquinha aqui não fazer existe. coisa viu? errada. E se você for abrir, tem que ser uma barraquinha registrada e tem que pôr a plaquinha Tem de que ir na registro. junta da freguesia, tem na que junta pedir a da freguesia. licença, você tem que fazer um estudo. Eu, por exemplo, agora, não sei se você está sabendo, eu, em princípio, agora no próximo verão, o pessoal sabe que eu sou DJ amador, né, mais apaixonado, e eu vou tocar em alguns pontos aqui de Lisboa. Vocês não imaginam o trabalho que eu vou ter, porque eu tenho que provar para juntas de freguesia, Isso. tem que fazer um mesmo. mapa, eu tenho que dizer onde é que eu vou colocar minha mesa de mistura, qual é a potência do som que eu vou colocar, quantos equipamentos, qual o espaço que eu vou utilizar, né? Qual é o alcance do som, todo um estudo para falar assim, ó, ok, você pode vir tocar aqui. Porque imagina só, eu pego aqui minha mesa, pego as minhas coisas e tal, vou lá, instalo lá e começo a tocar, certo? Certo. Aí eu não Mas sei, não, tem uma escola atrás, eu não não sei, pode, não tô não sabendo, sei. tem uma escola, tem um lar de idoso, Sim. eu não sei. A comida tem que estar registrada
Aqui aconteceu um caso de um brasileiro que fazia comida excepcional. E tinha pastéis deliciosos, tá? É bom a gente não falar nada, mas o que aconteceu com eles? Azai. Que cuida da... Azai. Que é Autoridade de Segurança. Autoridade de Segurança de Saúde lá e de Alimentação. Sim. Aí acabou fazendo uma vistoria lá e não aprovou Claro. o restaurante. Ela foi obrigada a encerrar a porta. Claro. E deve ter pago uma multa. Nossa, uma multa pesada. Aqui é Claro. coima, né? Foi cara. Tá? E não, ela teve que encerrar. Sim. Tá? Porque Sim. ela teve para arrumar tudo aquilo e ainda por cima com mais a multa. E outra aqui, não tem perdão de multa, não. Não tem. Perdão não de tem multa, perdão não de existe, multa. Eu, quando eu fui fazer a contabilidade, quando eu comecei a empresa, você tem que dar informações trimestrais. Sim. Eu esqueci de dar um trimestre, tá? Eu não dei um trimestre. Aí depois... 150 euros. 158 euros eu sei. eu paguei. Eu nunca paguei, mas eu sei. É a multa, olha o tamanho. Eu paguei 158 euros. Então, você recebe uma multa e não tem perdão, não. Não é? Eu esqueci. Ainda foi barata essa. Eu Muito mais cara. esqueci. Né? Do mesmo jeito, de automóvel. Né? Automóvel, uma vez eu paguei. Aqui tem o IUC, que é o IPVA. Isso. E aí, uma vez, 2008, 2009, eu esqueci de pagar o coisa. Passados 4, 5 dias, ei, caraca, o IPVA, cara, o IUC. Aí paguei. Paguei e falei, me livrei. Me livrei. Passou 2 meses, chegou lá uma cartinha na minha casa. O senhor incorreu em tal coima, por que não multa ou coima? Porque tem uma diferença entre multa e coima. Se algum português aqui puder escrever aqui embaixo, explicar, seria legal. Não pagou no dia tal. Por exemplo, o IVA das empresas, você sabe? O IVA das empresas... O IVA, se você atrasar um dia, no dia seguinte é mais 30%. Então, imagina só, o último IVA que eu paguei foi 4.000 e tal euros. 4.000 de IVA, 4.100 e tal de IVA eu paguei. Se eu atrasasse um dia, imagina, meia-noite e 1 eu pagava, era 1.200 de multa. E não tem perdão, cara. Não tem perdão. Você pode mandar uma carta, você pode... Não. Então, gente, eu chamei o Manuel... Não vou ter outras conversas, cara. Não vou falar de tudo hoje. Nós vamos ter outros capítulos. Isso. Né? E o turismo também, da gente contar os locais. Exatamente. O que eu quero agora fechar com você é o seguinte. Aproveitar para você também fazer a tua propaganda, que eu acho que é justo. Sim, tá? Claro. E não é só porque é justo que ele veio, mas porque ele tem feito os trabalhos com meus clientes, nossos seguidores, e o pessoal tem adorado. O que é que você tem feito? Quais são os roteiros agora que você tem? Quem quiser agora, mês que vem, vir fazer aqui, quais são os roteiros você indica aqui? Roteiros de passeio de passeios com o seu carro e conhecer. Não, aqui passeios. Eu entendo aqui a região de Coimbra para cá, né? Aveiros, Coimbra, Fátima. Agora tem vários eventos em Fátima, né? Então, e conhecer também esses castelos. E principalmente quem tem criança, né? Tem também vinhos. Você pode tomar vinhos em algumas quintas, né? Que a gente tem algumas quintas que a gente já formou parceria, tudo para poder levar o pessoal para degustar. Óbidos, Caldas, né? Um chocolatinho. Legal. Chocolate de Óbidos é maravilhoso, né? Você sabe, né? Sim. Então, todos esses daí são ricos de informações, porque aqui é o centrinho de Portugal. Sim. É um centrinho de Portugal, mas muito pouco conhecido e desenvolvido. Claro. Então, conhecer. Né? Legal. O pessoal aqui, por exemplo, de Aveiros, pouca gente sabe, mas tem uma praia lá que é de água quente. Sim, é verdade. Não é isso? E aquela... Eu nunca fui. Para Brasil, nossa, você precisa ir, é muito linda. É muito linda. Então, para brasileiro... Sim, para qualquer pessoa, mas para conhecer, né, cara? Para você sair um pouco fora daquele roteiro Lisboa-Porto, né? Não. Né? Aquele Vale dos Dinossauros que foi montado, ele foi aberto em 2018, né? Ele foi aberto em 2018, mas chegou na pandemia e fechou tudo. Ele foi obrigado a reestruturar. E agora está numa estrutura toda nova. E tem um McDonald's lá dentro. As crianças adoram. Adoram. Meu filho foi lá, meu filho adorou. Adora, porque daí vai comer. Tem os dinossauros todos, tem as histórias, tem as Depois, escavações. eles também vão fazer escavações, as crianças. Muito então, show. quem tem criança,
Claro. Né? Putz, É um passeio bem legal. muito legal. E aí, como é que você costuma combinar? A pessoa vem até aqui, região oeste, ou Não, você vai eu, buscar lá em Lisboa? não, eu vou buscar em Lisboa, vou buscar onde for. Isso necessário. daí não tem problema. Para o deslocamento dentro da região, é lógico, de Lisboa para cima, né? Que eu estou Claro, falando, né? claro, De gente poder se desenvolver. De lá para o Algarve, lá já Sim, outra fica parada, mais né? complicado. Acho. Mas de Lisboa para Sim, acho cá, que você deve a focar. gente faz roteiros aqui. E essa região vai internos. crescer muito, cara. Nossa! Nesses últimos anos, a região oeste está crescendo Tá. muito. E você E a apostar aqui. E a grande briga vai ser o novo aeroporto. Exatamente, deve Né? vir para Santarém. E deve ser em Santarém. Eu- Porque a eu- região eu, de se eu fosse- Santarém é linda. Se eu tomasse a decisão, se fosse eu colocava em Santarém. Por uma questão Sim. muito. Tudo bem que eu entendo que está no meio de dois aeroportos, Porto e Lisboa, até entendo. Mas, por outro lado, está no meio do país. Isso facilita o deslocamento para deslocamento. todo mundo. E a estrada é ótima, Sim. não sim. é assim tão cara. Você pôr lá em Montijo, o acesso à ponte Sim. é horrível. Não sei. Não acho que seja uma má opção. Não acho que seja uma má opção. Mas eu acho que Santarém é uma opção excelente. Eu acredito que sim. Eu acredito que vai ser lá mesmo. Sim. Tá uma briga lá e tal, aqui. Ah, sim. Briga política, Mas já tem. todo Cara, lugar eu- tem. Então, o não aero- adianta. Eu já ouço do aeroporto desde 2005. Sim. Ainda não foi para frente. Sim, mas olha, o projeto para a construção do aeroporto lá é de uma empresa brasileira, hein? Sim, uma Eles delas que é vão- brasileira. Uma delas sim. é brasileira que vai vir aqui, a outra é espanhola. Sim, sim. E eles vão vir aqui com peso, olha. E Sim. muitos brasileiros vão poder vir trabalhar nessa construção, hein? Inclusive na parte do trem, né? Do trem-bala, Sim, sim. tá? Eu já falei isso também É, aqui, ou o seja, trem-bala vai chegar aqui. vai ter um comboio que vem da Espanha e vai até Lisboa, só que vai ter que passar por algumas cidades. Sim. E tá falado, não está prometido, mas tá falado que Caldas poderia ser uma delas. Caldas é um dos pontos. É um dos que pontos. Ou seja, já- O que vai acontecer, pessoal? Hoje, de carro, você faz aqui do meu estúdio até Lisboa em 50 minutos de carro, Sim. né? Uma hora. Sim, uma hora. De ônibus, 1h10, 1h15. Ônibus público, né? Ou busão. Eles estão falando Caldas-Lisboa em 26 minutos. Pá, loucura, Isso. meu. É Ou isso seja, mesmo. vai ficar melhor você viver em Caldas, para quem trabalha em Lisboa, do que muitos bairros que Muitos Lisboa. bairros daquela região, porque o trânsito lá... É infernal, O cara. trânsito de Lisboa, eu vou no aeroporto, vou buscar o pessoal lá Claro. para fazer turismo, já pego lá, e a gente faz de tudo, né? O IKEA, tá? Vamos fazer compra? Vamos fazer compra. O Claro. que é isso? Então, o trânsito é impressionante. Eu já peguei dia lá de ficar 1 hora preso. Naquela avenida lá na 17, lá, é horrorosa. A IC16 também é horrível. É 16. A IC16 nossa. que faz ali Benfica, Amadora, Isso, isso. Sintra. Nossa, muito. Aquilo ali, por exemplo, quem trabalha, por exemplo, vamos pegar ali Benfica ou Lumiar ali e mora na Amadora, vai Nossa. demorar o dobro do tempo do que se pegasse um comboio e chegasse em Caldas da Rainha em 26 Sim, minutos. sim. É o dobro isso do mesmo, tempo. é o dobro. É O que vai acontecer é isso, ou impressionante. seja, o que eu acho que vai acontecer com a região, e isso fica um aviso para os investidores, tá? Sim. Quando esse trem começar a vir para cá, né? Literalmente Isso. esse trem, como diz o Esse mineiro, trem, né? essa região vai Vai. explodir, entendeu? Os preços, tudo, porque imagina, um lisboeta que quer sair da confusão, quer pagar um imóvel bem mais barato e quer morar a 26 minutos do seu trabalho, ou meia hora que seja, ou 40 minutos, Sim. vai vir para cá. Sim, e o sistema de metrô, né? Vamos chamar metrô, que aqui é metro, né? Metro, né? Então, o sistema de metrô lá em Lisboa é fantástico. Né? Ah, sim, isso é. Nossa, isso você se desloca com uma facilidade, né? Sim. Impressionante. Eu, às vezes, dou umas caminhadas Sim, lá. você pega o metrô, vai pro comboio e Vai. chega aqui em casa, né? Chega. Agora o comboio aqui para Caldas não vale a pena, 2 horas e Não, tal. não, aí é muito demorado. É muito demorado, 2 horas Mas e tal. eu aconselho... Mas é uma viagem bonita, É uma viu? viagem que vale a É pena. legal, Eu legal. já fiz. É. E as bebês então ficam loucas. Elas ficam loucas para passear de comboio. Mas aí eu faço trechos pequenos, né? Sim. Tá? Então, leva ela, dá um passeio e tal. Ficou... Nossa, fica apaixonada. É isso aí, as crianças aqui, ou mesmo o pessoal de um nível mais alto, né? De 14, 12 anos, 10 anos, vão adorar toda essa região. Claro. Vão adorar. Tem tudo, tem praia, tem castelos, tem tudo. Nossa Senhora. Tem Óbidos. O Buda Éden.
O Buda Eden é uma loucura. Não, Uma loucura, a criançada lindo. não vai adorar, né? O Buda Eden é top. É top, é fantástico. É. Quem conhece aí, já ouviu falar do O Buda Eden, para quem não sabe, é uma espécie de um parque, né? Um jardim um jardim. com Buda mesmo, o Buda, né? Buda Fofão. gigante. Gigante, uma coisa assim, é incrível o lugar. Sim. E ele é lindo, cheio de verde, Sim. tem restaurante lá dentro. Não, e tem que andar de trenzinho. Tem né? é Porque enorme. é tão grande que só É de enorme, trenzinho. enorme. E é enorme, grande. Tem todo um projeto africano que é uma das coisas mais impressionantes. Eles têm uma mini África. Sim. Mini África Lindo, ali dentro. Você não imagina. Não, é fantástico. Então, esses lugares assim para se conhecer é muito interessante para trazer e levar criança. Eu já fui várias vezes, eu fui levar o pessoal lá, nossa, fica apaixonado. Não, o Buda Eden é Não, lindo. E tomar Vale um a pena. vinho, e tomar um Vale a vinho pena. lá, né? Fala, se você quer fazer aqui os passeios com o Donato, tá aqui embaixo o contato, tá? O objetivo desse vídeo não era só falar do trabalho do Donato, era trazer as experiências como vocês viram dele, mas eu acho que justo também a Sim. gente divulgar o trabalho dele, que é um trabalho sério. Então tá aqui embaixo o contato para você falar com ele, marcar o seu passeio, marcar a sua visita aqui em Portugal. Sim. Tá? Aqui mais na região Lisboa, Coimbra talvez, Sim, né, cara? Lisboa, Coimbra, Aveiro. Sim, mas o Algarve não, mas de Lisboa a mais ou menos Aveiro. Aveiro. Você faz esse trajeto todo. Faço todo. Legal. Eu fiz alguns lá em Viseu, que o pessoal me pediu para ir em Viseu, para pedir para ir lá em Porto. Né? Mas o teu foco, Mas o meu foco o teu conhecimento maior é nessa região central. Ele sabe as aqui, histórias todas, e sabe a história dos Coimbra, reis, Coimbra. conta a história. Coimbra é lindo também. Então, Coimbra, a gente precisa contar as histórias. Mas lá tem Santa Isabel. Quem for do Brasil sabe quem é Santa Isabel, claro. né? Pois é, lá tá o corpo de Santa Isabel, que era uma rainha. Sim. Tinha que ir em Coimbra para conhecer isso. E os pequenitos? Sim. Fala para nós. Então, olha, gente, o que a gente vê aqui no nosso bate-papo, que eu achei interessante, Falar pra câmera. é a gente conversar para vir para Portugal e para vir fazer as coisas com planejamento. Mas olha, gente, precisa ter muito planejamento, porque você vai lembrar de uma grande coisa. Primeiro, você precisa ter uma reserva. Segundo lugar, você tem que conhecer e saber. Olha, hoje, através da internet, você desenvolve e conhece tudo. Você consegue ir em todos esses lugares que nós conversamos aqui através da internet. Você consegue ver e conhecer esses locais. E aqui, terceiro, lembre de uma outra coisa. A gente não pode prever que amanhã vai ser tudo maravilhoso, tudo lindo. Você tem que entender que pode acontecer alguns percalços, como nós pegamos aqui a pandemia e pegamos ainda a guerra, né, da Ucrânia, que está impactando. E outra, a Portugal aqui não conhecia inflação e agora eles estão com 10%. 30 anos sem inflação. Agora 10%. Imagina agora você ir no supermercado e o preço aumentou e você fala, mas como é que aumentou o preço? Né? E a gente vê bastante português. E tem que então adaptar, precisa ter planejamento, você tem que ter uma reserva. Se você comia carne todo dia, vai comer agora ovo. E outra coisa que a gente não falou nem nada aqui, mas é uma outra coisa também, é a saudade. Né? A saudade é bem típica do brasileiro. Você tem os seus amigos, você tem seus parentes, você tem toda a sua estrutura brasileira, que lembra que essa estrutura você vai acabar perdendo. Então, muita coisa impacta na tua vida, mas você ganha em outras coisas. Em outras coisas. Claro. Eu, no meu caso, foi exclusivamente para me poder fazer com que as minhas bebês tenham uma educação. Claro. Uma vida diferente na Europa. E até porque elas podem depois escolher estudar na Dinamarca. Não, mas aí elas vão escolher. Na Suécia. Abre um potencial para elas. Gigante, entendeu? Elas não têm inglês. Querem fazer a faculdade na Dinamarca, na Noruega, na Alemanha, onde quiser. Línguas, ela vai poder escolher e vão poder estudar quais elas quiserem. Porque agora elas vão pegar o inglês, né? Porque os 4 anos é obrigatório, né? Sim. Então elas já vão estar falando inglês. E depois do 4º ano, aí ela vai escolher uma língua, né? Então, aí depois dessa outra língua, ela vai ter o futuro dela, né? Depois de uma hora a gente comenta, mas eu sou um pouquinho meio velhinho, mas eu tenho uma neta grande já, tá?
Cara, você... Essa neta tem... A sua idade é fala avançada, mas a tua 5 cabeça é muito filhos. jovem. E ela fala 5 línguas. Sua cabeça é muito jovem. O Donato é muito jovem. Não, vixe. Muito jovem de cabeça. É um cara que é fantástico conversar com ele, porque é pra frente. E outra, não pensa não, eu faço academia, tá? Eu preciso manter... Isso é uma ameaça? Não, eu faço academia, você é meu professor. Então, Isso é uma ameaça? E eu fui para academia, faço minha academia, que é para poder manter o meu corpo em dia, em ordem. Claro. Saúde é o principal. Se você não tiver esse cuidado... Não, esse baque que o Manuel levou, eu também levei vários, gente. E as pessoas com quem eu tenho falado agora, todas elas, de alguma forma, levaram o seu baque, cara, emocional. Sim. Eu falei no vídeo de ontem, eu tenho casais que estão, que eu já vendi imóveis, que estão juntos até hoje, tenho casais que já se separaram, eu tenho casais que foram embora para um outro país que acharam que ia ser melhor, separaram lá, uns voltaram para o Brasil, quer dizer, o baque é geral. Agora, vou repetir essa frase que eu acho maravilhosa. Se você está pedindo chuva, que é a parte boa de Portugal, esteja preparado para lama. Sim. Porque quando a chuva cair, pode vir lama. Isso mesmo. E aí você tem que estar preparado para isso, tá? É isso então, mesmo. essas conversas que eu vou trazer aqui, vários amigos que foram clientes, como o Manuel, e já se tornou amigo e parceiro, vou trazer várias pessoas, para vocês verem que é possível, mas que é preciso aguentar com a lama. É obrigado a aguentar, tá certo? Cara, foi muito bom esse nosso bate-papo. A gente põe aqui embaixo se você curtiu o bate-papo. Muita coisa. Até do Pelé, pô. Nossa, até do Pelé, meu Deus do céu. Diz se você gostou dessa conversa. Faz as tuas perguntas aqui pro Manuel, porque nós vamos fazer um segundo bate-papo. E aí a gente começa com as perguntas. E, se você curtiu o conteúdo, põe o seu gosto, inscreva-se no canal, partilha. Ok, o que precisarem também, nós estamos à disposição. E vamos fazer aqui o passeio com o Manuel. Se precisar de uma ajuda, não pensa você que a gente está aqui é para a gente ser parceiro, é para ajudar. A gente está aqui, para... Cara, você trazer as pessoas e conhecer o país já é uma ajuda. Já é uma ajuda. Porque é o teu negócio? Você vive disso? Vive. Mas você está trazendo conhecimento, está trazendo informação para as pessoas. Isso é uma ajuda. Porque muitas pessoas começam o seu projeto, como você começou, começa o seu projeto de Portugal conhecendo como turista. Claro. Então, se você conhecer bem, a tua percepção do país é diferente do que uma pessoa que chega aqui... É muito importante. Entra em Lisboa e Porto, come um pastel de Belém e vai embora. Cara, você não construiu nada mentalmente para você tomar uma decisão de vir para cá ou não. Então, acho que o seu trabalho é muito importante, cara. Ok. Cara, um abração. Um abração. Obrigado. Até a próxima. E até a próxima.